Nesta mensagem, Bom, bom dia primeiro a todos. Eu já saudei vocês. Bom dia a todos vocês. Hoje é que dia? Dia 20 de fevereiro, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Essa mensagem nós pusemos ela inteira nesse dia em que eu lhes falei, no dia 19 de junho de 2024. 19 de julho caiu no domingo. Veja qual foi a data que ela caiu, o que ela entrou. 19 de julho, eu já tinha começado a viajar. Caiu na sexta-feira, numa sexta-feira, 19 de julho, na sexta. Olhem, esta mensagem diz: a hora da pedra que Deus lança, ou que Deus joga. E foi no dia 25 de março de 2006. 2006. E 10 anos já vai em 2016, ele já fala, depois de 10 anos já fala aos rabinos. Mas olha o que ele diz aqui: para o último dia, com a vinda do Messias, para buscar a sua igreja, a vinda do Messias. As pessoas colocam ela assim, muitos líderes religiosos colocam ela como algo místico, algo fora do nosso alcance humano. E isso o que significa é um ungido, o que significava Cristo. Aí ver Cristo, Messias, ungido é a mesma coisa, o significado da palavra ungido. E apareceu há 2000 anos atrás a vinda do Messias, e pensavam que ele iria vir ou chegar aí até Caifás, até o sumo pontífice. Os saduceus o esperavam de uma forma, de um jeito, os fariseus esperavam de outra forma, e não veio em nenhuma das duas formas deles. Ele veio de uma forma comum, normal, corriqueira do povo. Eles não perceberam que quando Deus libertou o povo hebreu, os libertou por meio de um homem. E que isso, humanamente, tu olhas que é algo muito mais difícil, olhando humanamente. Que é algo dar liberdade ao povo hebreu. Deus deu a promessa ao povo hebreu. Isso tem que vir um exército com um batalhão, porque imagine enfrentar esse poderoso exército do Egito. Isso era uma coisa, tinha que ter calça comprida para enfrentar esse exército. Era um dos maiores, se é que não fosse o maior. E veio um homem com um pau torto, uma vara torta, tinha o conhecimento de como Deus tinha libertado ele, que não era o homem, era Deus no homem. Perseguido porque primeiro ele também foi perseguido. Em primeiro lugar, ele tinha matado um egípcio, era um homem, era um criminoso, estava fugindo da justiça, e agora vai vir libertar o povo hebreu. Era uma coisa inconcebível à mente humana. Eles poderiam ter inquirido, fazer mais perguntas daquilo que tinha acontecido das Escrituras. Por isso que Jesus dizia: examinar as Escrituras. Tudo o que tinha que fazer era ver o que ele fez no passado e ver isso repetido no presente, mas no moderno, no atualizado, desse tempo presente. E lhe chega um rapazinho por aí no meio do povo, vem chegando, mas se tivessem visto como ele libertou o povo hebreu, teriam percebido que, espera um pouquinho, então tem que vir de uma forma simples, singela. Sempre tropeçam, é com o véu de carne que sempre tropeçam. Para o último dia, com a vinda do Messias, para buscar a sua igreja, para revelar seu povo hebreu, teremos a pedra não cortada por mãos, para ferir aos pés de ferro de barro cozido a esse império, e ser tirado e ser colocado o reino do Messias na terra. E isso será quando a sétima trombeta tenha soado. A pedra não cortada por mãos, a vinda do Senhor, quando fira a imagem, a estátua, na etapa dos pés de ferro de barro cozido, que é a etapa onde se está agora, o reino dos gentios está agora. Essa é a palavra falada, fala-se a palavra, vai falando a palavra e vai produzindo isso.
que essa palavra, ao ser falada, vai se materializando. Vê como nós falamos disso uns dias, do pensamento de Deus ao pensamento do instrumento, e daí sendo falada, e então começa, ao entorno dessa palavra que vai sendo falada, começa a realização, a feitura disso que foi pensado por Deus, pensado pelo profeta e pensado, falado, sendo materializado. E a sétima trombeta são 2 profetas, Moisés e Elias, os 2 ungidos, com a grande voz de trombeta chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu, mas antes são chamados e juntados os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, será a materialização da festa das trombetas, última trombeta. E recolheu, em cada era, recolheu cada grupo, mas aí estava o joio, estava aí junto também. E no tempo onde a construção do lugar santíssimo estava se realizando, fazendo, que mais adiantezinho aqui ele fala disso, cada etapa Deus enviou o Espírito Santo para ir formando essas pedras vivas pertencentes a essa etapa, e também começou a juntar as pedras vivas que pertenciam à era da pedra angular. Mas vejam que no final, quando chega a etapa, ou fase da colheita, então Deus vem e envia a esses espíritos ministradores, como dizem Hebreus, capítulo 1, e Deus opera nesse instrumento os ministérios de Moisés e Elias para realizar, fazer o recolhimento, a colheita, para colocá-los na era da pedra angular. E aí vê que aí tem um trabalho, tem um labor aí, de buscar os escolhidos. Aí se cumpre plenamente o que é tirar, tira os escolhidos e os coloca em completa união com Cristo na era que lhes cabe ou corresponde. Nessa brecha se tirou todo esse povo, mas já uma vez que esse povo já está tirado das denominações, de diversas ou diferentes denominações, e também da sétima era, então Deus envia os ministérios de Moisés e Elias para realizar esse recolhimento, e diz que se ele separa os filhos de Deus, os peixes bons, no alfolê, coloca eles no redil, celeiro, e o joio é atado, amarrado em molhos e jogado no fogo. E onde os vai colocar? Esses recolhidos os coloca na era da pedra angular. E aí está o primeiro labor, o primeiro trabalho que se faz no meio da igreja noiva, com os escolhidos, a noiva. Mas também ele vem para selar aos 144 mil, os quais aí é um entrelaçamento entre a noiva e esse grupo dos 144 mil, porque 120 mil pertencem às tribos do norte, e 24 mil pertencem às tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas lembrem-se de que as tribos foram espalhadas, as tribos do norte, portanto, estavam metidas no meio do cristianismo. A maior parte dos descendentes dessas 10 tribos estão colocadas ou metidas no meio dos gentios. Elas têm muitas raízes hebraicas. É por isso que diz que é uma era judia ou judaica. Agora, olhem aí como aí tem um recolhimento através das 2 oliveiras. Tem um recolhimento aí, mas também tem uma separação. E esse é o labor, vê que se vai se realizando, se fazendo. Porque ele diz que essa será a voz de trombeta, a última trombeta, a sétima trombeta, tal como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. A sétima trombeta, Moisés e Elias. O sétimo selo, o Messias, a vinda do Senhor, o Filho do Homem, vem com seus anjos.
Agora podem ver o porquê não foi permitido ao irmão Branham, ao reverendo William Branham, falar claramente a respeito da festa das trombetas, e foi dito, isso já foi predicado, já foi pregado, isso já foi falado, pregado, mas não lhe foi permitido falarem especificamente muito sobre isso. Isso foi na festa das trombetas que ele disse que isso já foi falado, ele pensava em pregar sobre isso, e Deus lhe disse, isso, tu já falastes isso, mas isso não foi esclarecido, não foi aberto claramente ou plenamente esse mistério. Mas não lhe foi permitido ser especificado muito sobre isso, porque isso cabe a este tempo final. E lembre-se que quando ele dizia em várias mensagens, tenham as mensagens de citações das eras dos selos para os irmãos, e também o prólogo da introdução da segunda vinda do Senhor. Aí se pôs um extrato onde o irmão William aí recomendou umas certas mensagens ou algumas mensagens para que os ministros dessem para as congregações. Olhem a recomendação que ele dá ou faz. Ele não lhes disse, deem o livro das recompensas que eu preguei em 74. Deem a série que eu preguei em tal data. Deem isso que eu preguei em tal lugar. Ele colocou para a igreja noiva, pôs para ela a mensagem do precursor, porque, tal como ele disse, que seria a vinda do Messias, assim era que Deus a iria cumprir. E isso é algo muito importante e que muitos não se deram conta, não perceberam isso, mas esse mistério está fechado aí, que já foi aberto, e agora nós entendemos o porquê. Ele nos dizia, nos falavam, tenham esses livros, essas mensagens para o povo. Uma das coisas, para começar, era que a etapa em que Deus iria estar realizando, fazendo o cumprimento do ensinamento sobre Carpa, essa era, ou seria esse, era o fundamento, era a plataforma desse que iria estar dando ou fazendo o ensinamento do rapto. Veja, se ele não falasse isso, iria dar muito mais trabalho ainda, teria muito mais trabalho, porque então ficaria corre, começar a imprimir livro dos selos, das eras e citações que nós já tínhamos, mesmo que não entendíamos muita coisa, por isso que não se prestou muita atenção em alguns lugares, porque muitos certamente diziam, mas para que dar o livro dos selos? Mas vejam, agora nós entendemos o porquê disso. São as mensagens que mais são usadas, porque tudo o que Deus iria estar dando a conhecer hoje está na mensagem do reverendo William Branham. E muito mais detalhes, ora, na mensagem, nas boas novas do nosso amado irmão William Souto Santiago, o qual ele nos trouxe essa mensagem que prepara a igreja noiva para ser transformada e raptada. Ele falou ou não falou ele? Que tinha sido um privilégio para ele ter trazido essa mensagem. Para quê? Para preparar a igreja noiva. Ele, com essa mensagem, cada vez que um mensageiro, Deus o envia, ele vê bem mais perto, bem mais próximo a essa promessa e fala a respeito disso que ele está vendo, até onde Deus lhe permite ver, e Deus manda outro mensageiro e ainda fica mais pertinho essa promessa, e ele vê ela mais claramente, manda outro mensageiro e assim diz, quase eu posso pegar isso. O irmão Branham não falou assim, quase posso pegar com as minhas mãos, mas não era ele. E chega outro mensageiro, bom, em mim se cumpre, porque eu já estou sentindo tudo isso, ou seja, vendo tudo o que está acontecendo, pois é no meu tempo. Mesmo que muitos falaram desde muitos anos atrás, muitos falaram que era neles que se cumpriam, tal como Davi ou Isaías falava de situações ou condições que aparentemente eram eles ou seriam eles, mas não eram neles, é que neles estava se refletindo, mas também está a parte de que muitos deles pensavam que fosse no seu tempo. Paulo dizia, nem todos dormiremos. Eita, que coisa! Isso da era, eles deveriam estar contentes nessa era, porque vai ser cumprido tudo aquilo. Todos vão ser transformados, os que restarem vivos, e eles, com fé, esperaram essa promessa. Mas vejam, não era durante esse tempo. Ainda faltavam 2000 anos.
Agora diz o reverendo William Branham que a trombeta soa Moisés e Elias as soa, os anjos do Filho do Homem, que são enviados com a grande voz de trombeta. E agora tudo isso tem a ver com este tempo final e com o que estará fazendo a pedra não cortada por mãos, a pedra que foi jogada, lançada por Deus, a vinda do Senhor. E olhem na mensagem aí das palavras que ele falou para os rabinos em 2016, já 2006 já terminando, Elias está prometido para vir. Página 308 desse livro. Elias está prometido para vir antes que venha o dia grande e terrível de Deus, ou seja, antes da festa das trombetas se cristaliza, se materializa, porque a festa das trombetas contém o juízo divino que cairá sobre a humanidade. Estava falando 10 anos depois. Portanto, a primeira coisa que Israel verá é Elias proclamando a paz permanente para Israel. 2016. E para toda a humanidade, no marco do reino de Davi restaurado, o reino dos gentios está nos pés de ferro de barro cozido com a vinda da pedra de ângulo de Daniel capítulo 2, que é a vinda do filho de Davi para sentar-se no trono de Davi. O reino dos gentios será esmiuçado, destruído, a pedra não cortada por mãos cairá e formará um reino que preencherá toda a terra. E aí é onde virá a paz para Israel e para toda a humanidade, a paz permanente, duradoura. De outra forma, todos os discursos religiosos que tiveram todas as religiões serão apenas palavras que o vento vai levar. Queremos que se cristalize aquilo que Deus prometeu para Israel, a restauração do reino de Deus na terra, que é a restauração do reino de Davi, trono de Davi. Essa é a única esperança que existe para Israel. Fora dessas esperanças não há outra. Existe outra esperança, mas vocês não querem ela. É o desaparecimento de Israel, que muitos desejam isso, mas nós não queremos isso. Portanto, estejam atentos, alertas à promessa de Elias para que o reconheçam quando ele venha falando sobre a paz permanente no marco do estabelecimento do reino de Davi na terra. Essa é a única esperança que existe para Israel. E podemos dizer, como algumas vezes se diz ou se fala, ou tu tomas isso ou deixas isso, ou é estabelecido o reino de Deus na terra, o reino de Davi, ou o reino babilônico ficará com o reino terrestre e acabarão com todos os judeus. E a religião que estabelecerão nesse reino será a religião babilônica do bezerro de ouro. Esse era o conflito lá em Israel com isso do bezerro de ouro. A religião da idolatria governará o mundo todo inteiro, acabará com os judeus e com a religião do Deus, o Deus único, se não despertarem, se vocês não despertarem a tempo. E aí o rabino fala alguma coisa e diz, nosso irmão William diz, a mim não me resta muito tempo na terra. Já tenho 76 anos e não tenho tempo para perder nem com os gentios nem com os judeus. Eu fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas para Israel. E enquanto mais rápido de todas elas, mais brevemente posso ir para a casa de meu Pai Celestial. Agora vejam, da presença de Deus é que Deus envia os seus espíritos ministradores. Onde é que diz Apocalipse capítulo 1? Onde nos fala que são os 7 espíritos de Deus que estão diante do Deus de toda a terra. Fala algo assim. Vê que os 7 mensageiros das 7 eras são esses 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E onde estão? Diante da presença de Deus. Ou seja, que são enviados da parte ou a favor de Deus e da parte da 7ª dimensão ou da 7ª dimensão para esta dimensão terrena. Todos são enviados diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Os 7 anjos mensageiros, qual era o Apocalipse? Qual era o Apocalipse? Os 7 espíritos de Deus que estão diante da presença. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, daquele que é, era e há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vê? E é por isso que ele disse, foi enviado da presença de Deus. E todos os mensageiros, eles são enviados diante da presença de Deus. São anjos ministradores
que Deus envia, esse espírito de profeta que Deus envia à terra em cada era e em cada dispensação. Diz, estudem tudo isso que eu estive falando, que está prometido na Escritura para Israel. Se está prometido, já começou a se cumprir. Se está prometido, a festa das trombetas pode já ter começado a se cristalizar ou materializar, está bem perto de se cristalizar a festa das trombetas, e nós já lemos, onde em 2006, 10 anos antes, ele tinha dito que a festa das trombetas é Moisés e Elias. Portanto, não se esteve estabelecendo, cumprindo a festa das trombetas. E também Deus não estava operando um instrumento, esses ministérios. Lembre-se que com a vinda do Messias, aí estão todos os ministérios, e ele pode operar o ministério que ele deseja, no momento em que ele deseja operar o ministério. A festa das trombetas é a que contém o dia ardente como um forno, é a que contém o juízo divino que cairá sobre a humanidade, onde se saberá quem viverá e quem morrerá. Ele diz que ele tem as chaves do inferno, da vida e da morte, e ele pode meter, ele diz que pode meter a quem quer que ele queira e pode tirar daí a quem quer que ele queira. Ele tem as chaves. É de onde se saberá quem viverá e quem morrerá, e todos nós queremos viver. Eu desejo a vida para vocês e também desejo ela para mim. Agora, olha o que ele continua dizendo aqui neste aqui que estamos lendo, da pedra. Vamos ver o tema, o Senhor, a obra da pedra que Deus lança, que Deus joga. Vamos ver onde nós ficamos aqui. Diz... E aí esteve Cristo em Espírito Santo. Essa pedra esteve no meio da sua igreja, realizando, fazendo um trabalho. Ou seja, vejam que a pedra, que é o Espírito Santo, cortando outras pedras, cortando as pedras que viriam formar parte do templo espiritual de Jesus Cristo, que são pedras vivas, não são pedras imóveis, senão que são pedras vivas que caminham, seres humanos. E a pedra não cortada por mãos esteve o tempo todo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, usando diferentes instrumentos, véus de carne. E para este tempo final terá um, através dele ele se velará e se revelará. Por isso é que ele diz que quando este Espírito Santo que temos, e o irmão William falou numa mensagem faz pouco tempo que nós lemos, que está no nosso meio, todavia está no nosso meio. Vocês lembram dessa parte onde ele disse está? Tu vens falando de que o Espírito Santo esteve nas eras, no tempo do reverendo William Branham, e ele disse, e ele todavia está no nosso meio, o Espírito Santo. Agora viria um momento em que esse Espírito Santo se estaria revelando em um dos membros, ou seja, para cumprir essa palavra, essa escritura, o irmão Branham falou. Que o irmão Branham falou, esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, é para cumprir a sua vinda. Tal como aconteceu há 2000 anos atrás, o anjo do pacto esteve acompanhando o povo hebreu, falou aos profetas, e no fim esse anjo do pacto veio em carne humana para cumprir a obra para a qual na sua primeira vinda ele realizaria, que era a obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário, e assim começar essa nova criação de uma nova raça de seres humanos, onde isso deveria ter acontecido no tempo de Adão. Se Adão chegasse a esperar a sua adoção, se ele chegasse a esperar que essa árvore da vida se fizesse carne para poder comer, o primeiro filho que Eva teria tido seria Jesus. O primeiro filho que Eva teria tido seria Jesus. Ele não deixou que o Espírito Santo fizesse sombra sobre Eva. Se tivesse feito sombra sobre Eva, teria acontecido nela a mesma coisa que aconteceu com Maria. Não deixou que fosse Deus quem criasse, senão que o fez. A serpente fez isso, o diabo, na forma carnal. Agora, neste tempo, a igreja noiva, a Eva espiritual,
faz tal como Maria fez na sua primeira vinda. Porque lá ela não falhou. O Espírito Santo não falhou. Eva não falhou. Portanto, a noiva neste tempo não falhará. E o Espírito Santo então entra a essa alma de cada filho e filha de Deus, a cela, numa forma em que o diabo entre aí para continuar criando um corpo corruptível e temporário, senão que o Espírito Santo entra para formar nesse indivíduo um corpo eterno e glorificado. Vem como é a obra de Deus para este tempo, na criação e na sua criação, volta de novo ao que ele queria lá no princípio, ter filhos e filhas de Deus à sua imagem e semelhança. E é a obra que o Espírito Santo está fazendo hoje, a que se realizaria, faria no Jardim do Éden. Por isso que ele disse que estamos voltando ao jardim de novo, novamente. Neste tempo, nenhum filho de Deus vai permitir que o inimigo de Deus semeie outra semente, outro grão aí, porque já está selado. Olhem, se não chegasse a aparecer o arcanjo Gabriel para José, em sonhos, ele a iria repudiá-la, não iria crer nela. Mas vejam, então, o que ela iria fazer? Sem um esposo, iria ter esse filho, e qualquer um poderia colocar ele para outra pessoa. Mas vejam como Deus cuidou até mesmo dessa situação ou condição, e disse para José que ele não rejeitasse não rejeitasse a Maria, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. E vejam como Deus, no meio da sua igreja, o próprio Espírito Santo o deixa no meio da sua igreja, o encarna no meio da sua igreja, e esse filho que nasce, o Espírito Santo está aí junto com ela, encarnado, porque é o esposo que vem pela sua noiva. Agora isso é algo tão glorioso que Deus está fazendo neste tempo, e é paralelo ao que aconteceu lá com José, Gabriel e Maria. Agora olhem, continua dizendo, e tanto a igreja de Jesus Cristo, que vai ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, como também o povo hebreu, vão ver essa manifestação e vão dizer, isto era o que eu estava esperando. O que eles estarão vendo? A pedra. Estarão vendo a pedra que Deus lançou, estarão também vendo a obra que Deus, nas eras passadas e na que estará fazendo neste tempo, e como estará preparando tudo para ser transformado, como estará chamando e juntando seus escolhidos do último dia. Vê? Esse é o labor, a obra dessa pedra não cortada por mãos, a qual o Filho do Homem vem com seus anjos. Diz que estaremos vendo, mas a pessoa dirá, mas se já estão recolhidos, não era a obra que estaria realizando no evangelismo e recolhendo todos os escolhidos? E até que se completasse a igreja, ele não poderia sair do trono de intercessão? Sim. Mas agora já em todo esse grupo que foi recolhido, aí estão os pertencentes à era da pedra angular, agora vem a separação, agora vem o recolhimento, a colheita, e aí é que vem o recolhimento dos escolhidos, aí se cumpre plenamente para serem colocados na era da pedra angular. E depois vão continuar vendo o que vão continuar vendo e como está sendo tudo preparado para ser transformado, como estará chamando e juntando seus escolhidos do último dia, e como estará nos dando a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Olha o trabalho que iria estar se realizando ou fazendo no meio da igreja noiva através da pedra não cortada por mãos, a pedra que Deus lançou. O recolhimento e dando-lhes a fé de rapto. E ele disse que a fé de rapto está nos trovões, e disse que os trovões iriam ser dados a conhecer em uma grande carpa catedral.
Todos estaremos escutando a grande voz de trombeta e, consequentemente, estaremos obtendo a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Essa é uma obra da pedra não cortada por mãos, da pedra que foi jogada, lançada por Deus, e sua obra vai se completar. E quando se completar a sua obra e sejamos transformados, ou talvez antes, veremos o que o sétimo selo é e como o sétimo selo está ligado com o anjo que era diferente dos outros. Porque com esse anjo é que vem a grande voz de trombeta, com o anjo que era diferente dos outros, o qual, neste mês, quantos fazem aniversário 28, quantos anos são? No dia 28, multiplica, subtrai 2025 a 1963, a conta. E aí resulta, tem como resultado 62 anos. 62 anos do aparecimento da nuvem. É onde aí se estava aquele que tinha o sétimo selo. Podemos dizer, aí estava aquele que tem o sétimo selo, estava aí. E isso, eles e esse anjo e apareceram aí para o reverendo William Branham, mas ele foi arrebatado na nuvem por esse anjo. Ele foi arrebatado, que era diferente dos outros. Ele foi arrebatado na nuvem por esse anjo, que era diferente dos outros. E ele esteve falando desse dia e sobre esses dias aí. E disso vamos estar escutando, se Deus nos permitir falar disso, com escritos e tudo que ele deixou, do que era que ele estava fazendo, o que aconteceu e o que foi, qual foi a sua função nesse dia, durante esse tempo, nesse dia aí, e como, de que forma esteve se cumprindo as escrituras nesse tempo. Mas Deus tudo vai dando de uma forma progressiva, porque vejam que nesta reta final é um tempo de prova, provação. E depois, quando se chega no final, no fim, se o final chegar antes do tempo, qualquer um chega, porque logo em seguida vão dizer, claro que isso era verdade, vão se juntar. Espera um pouco, isso é a verdade. Vê como Deus vai. Vamos falando aqui da forma normal, esticando a corda, como a gente fala, é um ditado daqui. Pode ser que tenha um ditado mais que represente isso, mas esse é o que mais é como esticando algo, olha, tu esticas tudo como e já acaba, continua, ou dá assim por conta-gotas, ou fica recontando, de diversas formas, né? Vai acrescentando. Eu me lembro que quando Patrícia coloca abaixo aqueles que editam, tal palavra é igual. Do verbo tarará, ela faz a edição disso. Mas está bom, porque aqueles que não entendem a linguagem de tal país, então entendem isso. Aí o significado do que se quis dizer. Pode estar a palavra, mas o contexto não conhecem o contexto. Mas vejam como Deus permite, tal como permitiu lá durante esse tempo de Adão e Eva, um tempo de provação. É por isso que depois vão vir batendo na porta, as virgens fátuas vão vir batendo na porta. Elas são crentes e muitas delas não vão se perder, a maior parte, a maioria, mas um ou outro vai cruzar a linha, e aí é que o seu nome pode ser apagado. E também estão aqueles que nessa sessão estão os que ajudam a noiva, ou seja, que lhe deem um copo de água, aí diz que não perderão sua recompensa. São pessoas que estão escritas aí, e elas têm a oportunidade de vida eterna. Os que dão um copo de água, por isso que vem batendo na porta, eles vão vir batendo na porta e já chegam com esse arrependimento, onde se deram conta, perceberam que na verdade era o que se falava e o que dizia era, e
Ele dizia, estiveram em cultos iguais a este, e aí ele coloca isso aí mais juntinho, porque quando se fala aqui em São Mateus 25, das virgens prudentes e das virgens insensatas, mostra-se aí, mas não se fala de uma forma detalhada disso. Diz, vão vocês e comprem, não vai ser que falte para nós. E quando elas se foram, veio o esposo e as levou. Mas vejam que quando elas voltam, as portas já estão fechadas. E até aí não tem muito detalhe. O irmão Branham assim esmiuça um pouquinho mais isso e já coloca um certo grupo, te põe um certo grupo desse grupo das fatas, coloca próximo da noiva. Esse certo grupo, porque diz que estiveram em cultos, tinham escutado toda a pregação desse ministério de Moisés e Elias, desse instrumento, tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez e todas essas coisas que ele fala aí. Vê que é um tempo onde no final eles percebem, se dão conta. E disse que na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Mas se Deus dá tudo desde o princípio, então onde é que iria se realizar ou fazer a separação? Não se podia ter uma separação se desde o princípio se diziam as coisas, ou se falassem as coisas claramente desde o princípio. Com evidências não apenas escriturais ou escriturísticas, espirituais, milagres físicos e todas essas coisas, ou seja, dando a conhecer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está no meio da igreja noiva de uma forma aberta, com evidências por todos os lados, aí todo mundo iria crer. Mas como iria se realizar, se fazer a separação? Então tem que se ter um tempo de prova, mas durante esse tempo de prova vai se dando a fé de rapto também. E o que é a fé de rapto? O mistério do sétimo selo. O que é o sétimo selo? O que é a vinda do Senhor, qual é a obra que iria estar se realizando e com qual nome estaria realizando. E tudo isso é o que Deus vai cumprindo na forma da pregação. Primeiro da pregação, porque ele disse que se verá a primeira pregação, vê na visão da capa, da tenda. Depois surgirá ver que tudo vai de uma forma progressiva. O primeiro é a palavra. Mas enquanto se está dando a palavra, tem muitas pessoas desesperadas que, em vez de ficarem quietas, caladas, sentadas, aguardando, orando a Deus, eu não entendo isso, mas Senhor, abre o entendimento. Tu disseste que iria estar realizando uma obra, então vamos vê-la. O que é que estará acontecendo aí ou aqui? Porque eu vejo isso, mas não é o que eu pensava. Eu interpretei isso da mensagem de uma certa forma ou jeito e agora o vejo assim, realizando isso, mas de uma forma tão simples, fazendo isso, esperar no que é que sai, o que é que coisa uma pessoa vai ganhar, se adiantando, ou seja, dizer que isso não é assim, não ganha nada com isso. Olha, o bom negociante, ele diz, espera um pouquinho, eu vou ficar calado aqui, como a sabedoria que falou essas palavras, Nicodemos foi quem disse, ou Gamaliel que falou, olha, se isto não é o for de Deus, isso vai se desfazer, tal como se desfez aquele movimento que nasceu há pouco tempo, e vai virar água, ou seja, o que é que vamos tirar, conquistando esse grupo? Se isso mesmo vai se desfazer, se não for de Deus, Deus não vai respaldar algo ou uma coisa que não vem dele, que não procede dele, vai ser desfeito, vai ter aí um buraco, vai desaparecer. Mas se for de Deus, não vai ser que estejam contra algo, pela lógica, é um bom negociante, fecha a boca, fecha o bico, fica calado e fica orando para Deus, ou a Deus, vamos esperar, não vai ser que eu saia daqui fazendo uma decisão, fazendo um mau negócio pela decisão, saia para mim o tiro pela culatra, saia contra mim. Vamos esperar. Ele está falando palavra, vamos receber, está falando a palavra e pronto. Ele disse que iria estar se cumprindo em uma grande carpa catedral aquilo que foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham. Então vamos buscar a carpa tenda, vamos ver o que está acontecendo aí, vamos orar a Deus. Ele não disse, bom, enquanto eu venho, você reúna-se nos diversos lugares à parte, então quando eu voltar, venham todos à carpa. Olha que disparate, fazendo tabernáculos lá fora. Um grande problema, essas pessoas estão se metendo porque
se colocam numa posição que não lhes corresponde, não lhes cabe. A mesma coisa que aconteceu com a primeira e segunda etapa, que o irmão Branham deu a conhecer ela, e cada um tentou puxar as pessoas para a sua rede, colocar as pessoas na sua rede. E assim é a terceira etapa, mesmo que seja algo que não iria haver imitação dela, mas sempre é algo, tentarão imitar, porque o diabo fez isso nas eras, e neste tempo iria fazer a mesma coisa. E o que é que faz? O inimigo faz. Ele unge pessoas com esses espíritos de mentiras e elas não percebem, não se dão conta que estão fazendo a mesma coisa que aconteceu no tempo do irmão Branham. Buscando lugares, buscando como fez Jeroboão, preparando altares em certos lugares para que o povo não subisse até Jerusalém para orar. E trocam os olhos, a visão daquilo que Deus prometeu, do cumprimento do que iria fazer, a fé de rapto, dando-se a conhecer para a sua igreja, para dar a fé para ser transformados e raptados em uma grande carpa catedral. Desviam a atenção do povo. Mas assim tinha que ser ou acontecer, tinha que ter todos os elementos que tinham que que houve na primeira vinda do Senhor e também que houve na segunda, iria ser a mesma coisa. E no tempo do irmão Branham refletiu-se, todo este tempo também foi refletido nisso que aconteceu lá. Mas o anjo lhe disse: depois disso não vais falar nada para ninguém. Não iria ter imitação, porque já essa parte que ele falou da primeira e segunda etapa publicamente, ele na terceira etapa é algo privado. Isso na terceira etapa. Veja como Deus começou a obrar, a operar de uma forma privada no coração e na alma de cada escolhido. Já é com o indivíduo, individualmente. Agora, continua dizendo aqui para o povo hebreu. Vamos ver onde eu fiquei aqui. Esse é o anjo mais misterioso de todos os anjos que apareceram naquele momento, no dia 28 de fevereiro de 1963, ao profeta de Deus dos Estados Unidos, ao irmão Branham. Por que eu falo assim do reverendo William Branham? Porque eu reconheço que ele foi um profeta enviado por Deus, e que ele foi Elias, o Elias que haveria de vir no meio dos gentios, no meio da igreja, precursando a segunda vinda de Cristo. E para o povo hebreu, pois o quinto Elias se encarregará de precursar a vinda do Senhor para os hebreus. Mas para a igreja foi o reverendo William Branham e foi-se embora, partiu. Mas nós temos que dar testemunho da verdade do programa divino. E mesmo que vocês não tenham conhecido, isso não impede de dar testemunho de que esse foi o Elias precursor da segunda vinda de Cristo para o cristianismo. Lembrem-se do lugar onde ele falou que ele seria o seu precursor. Depois nós buscamos ele, ou isso. E ele disse que o Messias seria o seu precursor. Ou seja, como seria o seu próprio precursor. Tem um lugar porque aí tem que ver essas escrituras por diversos, diferentes ângulos e ver o quadro completo, inteiro. Como se cumpre em um profeta e como se cumpre em outro profeta, mas também em um, se cumpre completamente, inteiramente, tudo que nele se refletiu, se cumpre completamente em um. Agora, sendo que nós estamos vivendo no tempo do fim, no último dia, que é o último milênio, onde todas as coisas pertencentes ao último dia têm que ser cumpridas e o reino dos gentios tem que ser tirado e estabelecido o reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi, porque o reino de Davi é nada menos do que o reino de Deus, e o trono de Davi é o trono terreno de Deus, que fusiona-se com o trono celestial de Deus, se junta. Assim que, conscientes dessas verdades divinas, esperamos que a obra da pedra que Deus lança complete-se na igreja e brevemente sejam ressuscitados os mortos crentes em Cristo em corpos glorificados e os que vivemos e permaneçamos vivos até esse momento sejamos transformados. Também temos a promessa de que haverá uma manifestação plena do poder de Deus e, portanto, uma manifestação plena de Deus chamada de a terceira etapa. Quando se completar a igreja, aí nós vamos ver essa manifestação plena em plenitude, onde a nível mundial, mundialmente vão ver-se e vai ser manifestado grandes milagres e maravilhas, grandes milagres e maravilhas de criação. E continua esta mensagem, continua.
Estamos vendo assim bem por cima, mas esta mensagem é muito extraordinária. Depois nós repassamos ela, mas para não ir lendo ela inteira, completamente. Aqui tem uma parte, vamos ver se a gente acha rapidinho essa parte. Já aqui nós vamos ir aqui, mas quando já sobe muito alto e faz uma explosão, também falando do que é o sétimo selo, já podem ver, as pessoas já podem ver pessoas que vivem mais distantes e assim por diante, podem ver o sétimo selo, e depois que terminam as explosões que têm que ser feitas ou acontecidas, tudo desaparece, aí termina o Apocalipse 11, e depois nós iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, e depois de 3 anos e meio voltaremos para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Estejamos com nossos olhos bem abertos para que não se nos escape todo o programa da pedra, toda a obra que a pedra que Deus lançou ou jogou, a obra de Cristo do Messias, tanto na sua igreja sob a dispensação da graça, porque nós já escutamos que ele nos falou, essa pedra vem realizando um trabalho nas eras, fazendo um trabalho nas eras, chamando e juntando os escolhidos, essas pedras vivas de cada era, mas que no fim do tempo, isso foi na dispensação da graça, no fim do tempo, essa pedra não cortada por mãos, que é o Espírito Santo, viria encarnado e realizaria a obra sob e na dispensação do reino. E é o que continua dizendo aqui, a obra de Cristo do Messias, tanto na sua igreja sob a dispensação da graça, como a sua igreja na dispensação do reino, e que não se nos escape tudo que está relacionado com a segunda vinda de Cristo. Porque iria ser de uma forma tão simples, mas que não poderia ser aberto, dado a conhecer, porque, primeira coisa, número 1, se Deus mostrasse que iria ser nessa forma em que se está realizando e acontecendo, então iriam se levantar muitos dizendo, ora, sou eu. Porque era imitável, seria imitável. Ele diz, não se iria dizer nada para que não imitassem a segunda vinda do Senhor. Automaticamente o está colocando de um jeito, de uma forma normal, comum. Não uma coisa mística. Como eles têm na sua mente, que dizem é que ele vai voltar, e já quando ele volta, lembra-se que ele vai voltar no corpo glorificado e eterno, e ele vai nos dar a fé de rápido, ou seja, vai se pregar, ele vai ficar de pé pregando na capa, e vai dar a fé de rápido para terminar aquilo que ele não terminou. É uma coisa, é algo que a gente se lastima com isso, dá pena, porque em última hora ele disse aí que dá pena os que pensam dessa forma, mas vejam que não é do que querem, do que correm, senão que é de Deus que tem misericórdia de nós e que nos tem aberto o entendimento das Escrituras, porque somos esse grupo de escolhidos que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo para recebê-lo na sua vinda e receber tudo o que o reverendo William Branham precursor anunciou, tudo o que ele falou, e isso Deus está realizando isso neste tempo nos escolhidos que o iriam receber. Não espere que mais ninguém o receba se não está ordenado por Deus para isso. Bem melhor, ajude-o naquilo que possa ajudá-lo. Se ele pedir literatura, pedir mensagem, dê para eles tudo o que eles peçam. Isso está gravado em fitas, em vídeo. E aquele que pedir, dê o que eles pedem, porque pelo menos eles se mantêm se refrescando a sua mente, recebendo palavra. E não estão sem se alimentarem e pelo menos... Mesmo assim, com tudo isso, são fortalecidos até chegar o momento em que a terceira etapa, já numa parte conclusiva, culminante, quando eles venham, então serão mais fortalecidos para que deem suas vidas na grande tribulação. Tudo é uma obra que se está realizando e Deus não pode sair do seu programa, desse programa. Assim que foi para mim um grande privilégio poder conversar com vocês neste momento sobre este tema que ele nos falou neste momento, a pedra que Deus lança, que é a segunda vinda do Senhor. Esteve no meio da sua igreja, operando
através de cada mensageiro, e era o Espírito Santo quem realizava essa obra, mas precisa de um instrumento. E no fim do tempo é igualzinho, mas com uma pequena diferença, que aí ele esteve no meio do povo, operando através desse mensageiro. E neste tempo final vem encarnado. Está encarnado no meio da sua igreja, realizando, fazendo essa obra, pois continua estando no meio da sua igreja, já é como algo tangível, palpável. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde em frente, se preparando e olhando todas as etapas e situações do sétimo selo, o qual chegará um momento onde depois vai se desvanecer, desaparecer. Sétimo selo, com essa última explosão, como ele vem falando nessa mensagem, vai explodindo, e as pessoas perto vão vendo, depois mais em cima, pessoas mais longe veem essa explosão. São esses fogos artificiais, explode mais acima, e aquele que não viu, a pequena ou a menorzinha, porque estava baixinho, mas enquanto mais acima, aquele que está mais longe, então vê essa última explosão. Quem está mais longe são diferentes grupos que vão vendo essas explosões, a obra que Deus está realizando, fazendo, mas depois de momento, de repente, toda a humanidade vê essa última explosão. E toda a humanidade vê como ela se desvanece, desaparece. Como vai desaparecendo, como termina. De um momento começa... E aí vai-se embora. Esse é o sétimo selo. É a sua vinda, tal como foi nesse avivamento na sua primeira vinda, que culminou, finalizou na cruz do Calvário. Aqui culmina, finaliza em Apocalipse 11 da forma que já está profetizado que vai terminar. Esse avivamento, chega num fim, no final. Tem um cume, uma parte altíssima e depois termina. Essa é a terceira puxada. Bom, o tema podemos colocar aí que é o Espírito Santo, a pedra não cortada por mãos. É esse mesmo. Encarnado hoje. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe bastante. Me regozija muito vê-los novamente. Eu estava um pouquinho retirado, porque já está acontecendo como que está me acontecendo um meio resfriado por causa da mudança de clima, mas eu já estou bem. E aí também me fizeram um trabalhozinho que faltava, uma limpeza e isso profunda que eles fazem nas pessoas nos dentes, porque é bom fazer uma checagem. E me faltava, ele tinha feito a metade do serviço em 2022. 23, 24, 25, e a doutora, quando eu fui justamente agora em fevereiro de 2022, 3 anos depois, foi fazer a outra metade e disse, olha, não mudou nada, tua dentadura, tu cuidaste dela, dos dentes, mas que bom que tu viestes para fazer o outro, aí eu não sei se... Os pontos aí, eles abrem os pontos para... Em cima também. Mas já, eu estou, para chegar sexta-feira ou domingo, já estou fazendo exercício. Essa conversa está boa, né? Se ouve bem, já estou praticando, porque ainda está um pouco dormido.